comecei não. Bom dia, gente, novamente. Vou organizar o conteúdo da nossa aula da seguinte maneira. No primeiro momento, eu vou apresentar a matéria dessa semana, discutir com vocês, tirar dúvida. E no segundo momento, eu quero conversar com vocês sobre o encerramento do nosso primeiro trimestre. Eu sei que o trimestre só encerra no final do mês, mas eu estou querendo fazer umas mudanças para encerrar a nota. Eu quero ver se vocês vão topar, não vão topar, o que vocês acham, tá? Então, vamos lá. Eu não coloquei para compartilhar a tela, né? Esperta. Então, gente, o tema da nossa aula de hoje é mecanismos de busca de trabalhos acadêmicos. Pergunta para vocês, podem responder pelo chat. Quando vocês vão fazer uma busca na internet, vocês precisam de pesquisar algo? A qual mecanismo vocês recorrem para poder fazer a busca? Vocês têm que pesquisar alguma coisa na internet. Aonde que vocês vão procurar? Google, ele respondeu aqui Google. Todo mundo vai no Google. Ana Clara também Google. Eu disse todo mundo Google, né, gente? Pai de toda a sabedoria moderna, o Google. O Google, ele é o mecanismo de busca mais utilizado, mas a gente precisa de ter um cuidado ao utilizar o Google. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o Google, por si só, ele faz buscas de um modo geral, com base no termo que você digita para ele fazer a busca, e na hora que ele te dá o resultado da busca refinado, esse resultado pode ser texto de blog, de site pessoal, de artigos, da Wikipedia, trabalhos prontos, uma série de coisas. E quando a gente fala em metodologia científica, em método, em ciência, é importante que as informações científicas elas tenham sido validadas, que ela tenha um crivo científico. Muitas vezes, esses sites que o Google te indica na busca são informações sem crivo, muitas vezes elas não foram avaliadas, validadas por outras pessoas daquela área do conhecimento. E o Google também, se a gente não tiver cuidado no que a gente está vendo, ele pode conter informações erradas ou duvidosas. Vou abrir minha tela aqui para vocês, para a gente fazer um teste. Google, vamos lá. Agroecologia. Quando a gente digitar agroecologia no Google, vejam que as coisas que aparecem para mim. 5.160.000 resultados. Aí a gente viu, primeiro, agroecologia, site SQL, agroecologia e produção orgânica da Embrapa. Depois a gente tem a Articulação Nacional da Agroecologia, que é um site, conceitos, agroecologia.gov.br, Wikipedia, blog do IFOP, Associação Brasileira de Agroecologia, Emater. A gente tem várias fontes diferentes. Muita gente, na hora que vai fazer pesquisa, vai na Wikipedia. Só que eu quero mostrar um negócio para vocês. Nem tudo que a Wikipedia é uma forma legal da gente ter acesso rápido à informação, mas a gente precisa ter um certo cuidado com a Wikipedia. Por quê? A Wikipedia, ela é um formato que ela é open. Você pode criar um... Ai, gente. Faltou a palavra. Você pode criar um... Gente, tá faltando a palavra. Você pode criar uma página sobre algum assunto. Você pode contribuir para poder editar aquele assunto, entendeu? E às vezes quem vai fazer essa edição ou cria esse conteúdo na Wikipedia, que ela é um produtor aberto e colaborativo, pode ser que não sejam pessoas que não dominem da área.
Se eu quiser, por exemplo, verbete aqui de agroecologia, ó, se eu quiser contribuir, eu logo e vai aparecer a edição e eu posso contribuir nessa edição. Então, por ter esse formato open, nem sempre tudo que a Wikipédia tem é algo que é validado, é real, que qualquer um pode editar, qualquer um pode ir lá e contribuir. É o formato de wiki, né, que a gente fala. O wiki, qualquer pessoa pode vir escrevendo, contribuindo, mas em termos, quando a gente pensa em produção de conhecimento científico em ciência, nem sempre esse conhecimento ele foi validado, foi testado, né? A busca geral no Google nós já fizemos. Um mecanismo legal da gente fazer busca no Google é o Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele já faz uma peneira melhor no conteúdo. Ele geralmente traz artigos, livros, e são informações mais confiáveis, porque quando a gente fala, por exemplo, num artigo, até o artigo ser publicado em uma revista, por exemplo, eu quero submeter um artigo na revista. Eu mando meu artigo e o meu artigo ele vai ser avaliado por outras pessoas da mesma área que dominem o mesmo assunto que eu escrevi no meu artigo. Então, quanto geralmente são no mínimo 2 pareceristas para o artigo ser publicado. Ao ele ser avaliado por outras pessoas que têm conhecimento da área, essa pessoa não vai deixar passar uma coisa que é uma inverdade, uma coisa que é mentira, uma coisa que gera dúvida. Então, é um material que, de artigos e livros, materiais de congresso, são avaliados pelos pares. Então, tem um certo crivo, tem uma peneira que passa e vê o que pode ou não ser publicado. E o Google Acadêmico, ele traz uma série de informações para a gente. Viu? Vamos lá no Google Acadêmico. Entramos nele. A primeira coisa que vocês podem ver aqui no Google Acadêmico é que ele traz isso aqui para vocês. Pesquisa em qualquer idioma ou páginas em português. Se você clicar em qualquer idioma, você vai buscar colocar o seu termo de busca, vai aparecer tudo que foi publicado naquela área. Em português, apenas o que foi publicado em português. Vamos lá, por exemplo, agroecologia. Já foi e já buscou. Apareceu uma série de itens, aí eu vou ensinar vocês agora como é que a gente pode usar esse mecanismo de busca do Google Acadêmico ao nosso favor. Esse primeiro item aqui, ó, é o nome do trabalho ou do artigo, tá? Aqui é a página onde esse artigo está disponibilizado, o ano em que ele foi publicado e o local que ele foi publicado. Essas informações são muito importantes porque tem áreas do conhecimento que elas demoram um determinado tempo para que sofram modificações e outras não. Se eu pego, por exemplo, eu estou pesquisando a Covid, vou dar um exemplo. Eu pego um artigo que foi publicado lá em 1998. A gente, em plena uma pandemia de Covid, a gente viu o tanto de conhecimento que foi produzido sobre o assunto. Esse artigo, de certa forma, vai estar defasado. Então, é legal a gente dar uma olhadinha na data que ele foi publicado, tá? Os artigos mais recentes, geralmente, eles costumam ter conhecimentos mais atualizados. Existem artigos mais antigos que são muito citados porque eles se tornaram referência dentro de uma área. Às vezes a gente acha artigos, sei lá, de 69, 79, porque eles são referência naquela área do conhecimento. Aí aqui, ó, traz um breve resuminho. E é legal que o Google, ele traz isso aqui pra gente. Citado por. Citado por significa quantas vezes que aquele trabalho ele foi lido e foi utilizado em outros trabalhos acadêmicos. Então, quanto mais vezes um trabalho foi citado, mais credibilidade esse trabalho tem. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, tem um número legal de citações, tem 55. Agroecologia e Saber Ambiental tem 311, e nem esse livro aqui já tem 1988 citações.
Esse artigo aqui, 173, 130, você consegue ver quantas vezes o artigo foi citado, e o número de vezes que ele foi citado é um elemento que ajuda a gente a ver a credibilidade dele, tá? Existem alguns artigos, alguns livros, que eles já foram publicados mais de uma vez. Vocês já viram em... Deixa eu parar aqui, vou precisar dela. Em livros, ficha catalográfica? Alguém sabe o que é isso? Ou eu estou falando grego para vocês? Ninguém conhece ficha catalográfica? Gente, que silêncio, nem no chat. Alguém já ouviu falar, gente, em ficha catalográfica? É um palavrão para todo mundo. Quando vocês pegam um livro, estou pegando esse aqui que estava na minha mesa, por exemplo. Qualquer livro que seja, vocês pegarem livro de disciplina de vocês, logo nas primeiras páginas, vou tentar mostrar. Vamos ver se vai dar certo. A câmera vai pegar. Ele tem, ó, isso aqui. Esse quadrinho aqui. Esse aqui. Logo aqui, ó. Onde que o meu dedo está pondo? Vocês estão vendo que tem um quadrado na folha do livro? Nesse quadrado aqui, tem uma série de informações do livro. Esse quadradinho aqui é o que a gente chama de ficha catalográfica. Nele apresenta o nome do autor, o nome do livro, a editora, o ano que o trabalho foi publicado. No segundo trimestre, a gente vai aprofundar mais em ficha catalográfica. Mas eu estou falando, dando a prévia dela para vocês, por quê? Todo livro, quando ele vai ser publicado, ele é publicado com uma determinada tiragem. Vamos pôr, a tiragem é de 5.000 exemplares. Aí, às vezes, vende toda essa tiragem, tem demanda, eles publicam outro. Cada vez que sai uma nova tiragem do livro, geralmente, eles trocam a edição do livro, atualizam uma coisa ou outra. E, por exemplo, esse aqui que eu tô com ele na mão, não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que não. É 13ª edição. Então, vocês conseguem ver quantas edições esse livro já teve. E o número de edições também mostra que tem demanda pelo trabalho e, de certa forma, mostra a credibilidade que ele tem, né? Então, na ficha catalográfica, vocês conseguem ver isso. Na hora que vocês pegarem qualquer livro, vocês dão uma olhadinha. Logo nas primeiras folhas, tem essa ficha catalográfica. Então, no caso desse artigo, desse livro aqui, ó, ou desse artigo aqui, ó, todas as 8 versões, aqui existem 8 versões do trabalho. Aí na hora que você clica nela, você tem acesso a todas elas, tá? Tem trabalhos que são publicados, tem mudança, alguma coisa assim. O grande, outra coisa também que o Google Acadêmico te permite, quando você está logado no Google, que nem é o meu caso aqui, eu quero ler esse artigo aqui mais tarde, mas eu não quero perdê-lo. Você clica aqui na estrelinha, ó, ele vai para a sua biblioteca. Clicou aqui, ó, minha biblioteca. Já tem 2 artigos, tá vendo? Eles ficam aqui salvos para você ler depois. Isso é bem interessante. E agora, o último pulo do gato do Google Acadêmico é esse aqui. Existe aqui, ó, essas aspas. O que são essas aspas? Nós começamos a discutir na aula anterior sobre plágio, e toda vez que a gente usa o trabalho de alguém, a gente tem que citar e referenciar. Essas aspas são a forma que você referencia o trabalho. O Google ele já te dá 3 formatos diferentes de referência. O que a gente usa no Brasil são as normas da ABNT, que é esse NBR 6023. Então, na hora que você tiver que referenciar, em vez de você fazer essa referência toda na mão, eu acho assim, uma barbárie, hoje tem outros mecanismos para você fazer isso, você copia e cola no seu trabalho. Vou pegar, por exemplo, esse aqui. Ó, tá vendo? Vai ver o nome do autor, o nome do artigo, o local que ele foi publicado, volume, ano, as páginas, você já copia e cola. Do meio é a referência prontinha do trabalho. No caso do Brasil, usando a BNT, tá? Então, o Google Acadêmico, eu acho que... tem como vocês verem também por ano. Se você quiser, ó,
Foi publicado em 2021, aí você clica aqui, entendeu? Se quiser pesquisar por data, por português, e ele é bem interessante, ele ajuda bem nas pesquisas e já te dá coisas que são mais filtradinhas. Vocês têm alguma pergunta do Google? Conheciam o Google Acadêmico? Conheciam as funcionalidades dele? Posso passar para frente, então? Então, tá. Google. Outro mecanismo que tem também para a gente fazer busca de trabalho científico são os periódicos da CAPES. Eu vou logar aqui para vocês verem. Periódicos da CAPES, ele também traz muito material. No entanto, ele tem uma pequena limitação. Logo que eu logo aqui, vocês já estão vendo, apareceu. Você está acessando conteúdo gratuito do portal. Uma parte do conteúdo do periódicos da CAPES, ele é aberto, você consegue acessar de qualquer lugar. E outra parte desse conteúdo você só consegue ter acesso se você estiver logando de um computador cujo IP pertença a uma instituição participante. Por exemplo, se eu tivesse no IFE, com certeza essa mensagem não apareceria para mim, porque o IP do IFE é identificado nos periódicos da CAPES e a pessoa tem livre acesso a todo o conteúdo. Aqui em casa, como eu estou aqui em casa, não tem como. Aí a página do periódico, essa aqui você pode buscar por assunto, você pode buscar periódico como se fosse revista, tá, gente? Você pode buscar um livro, você pode buscar em base. Vamos fazer um só para vocês verem aqui, ó. Agroecologia. Vai aparecer a busca. Aí aqui, ó, aparece várias coisas pra gente. Por exemplo, apareceu isso aqui, cultura camponesa, educação e agroecologia. Eu clicando aqui, eu tenho acesso ao trabalho na íntegra. Aí ele te dá os dados, o nome dos autores, quando que o trabalho foi publicado, já te fala aqui, ó, periódico revisado pelos pares, que é uma coisa que garante que o conteúdo é legal. Te traz um resuminho do trabalho, tá? Esses aqui, o Directory of Open Access Journal, são bases que é onde que é publicado. Isso aqui não é interessante para vocês não precisam se preocupar com isso, não. Aí ela te traz. Aí, por exemplo, aqui ó, vem outros termos que você pode procurar. O autor, ó, por exemplo, esse Patrício Marajá tem 91 trabalhos dessa perdente. Paulo Linhares, 34. Você pode refinar pela data que foi publicado, pelo idioma, o periódico, o nome da revista, tá? E aí a base de dados da CAPES é essa aqui. Te ajuda a ter acesso a muita coisa também. Eu trouxe para vocês, ó, pelo print, periódicos da capes.gov.br. Eu digito o assunto, como que aparece, o nome dos autores, um resumo, exibir online para você ver o texto. E a outra base de dados também que a gente tem é a Cielo. É bem parecido também, ó, você pode acessar em inglês ou espanhol, você digita. Digitei, por exemplo, a agroecologia, vai aparecendo várias, é bem parecida com as outras que a gente viu. No caso, se ela, por exemplo, aparecer para a agroecologia 360 itens, aí aparece para mim o artigo, o autor, o local que esse artigo foi publicado. Eu posso ver o resumo em inglês, o resumo em português. Esse aqui é o link para acesso ao artigo e esse trabalho. Você pode compartilhar no WhatsApp, não tem como não, mas tem como você compartilhar, que as métricas são alguns dados do artigo. A base Cielo também é bem legal para vocês fazerem buscas, tá? Ah, isso que eu te mostrar para vocês assim, como filtrar na base Cielo o país também. Deixa eu ver se está aberto na base Cielo aqui.
Opa, tá. Aqui, ó. Você pode, por país em que o artigo foi publicado, tá vendo? Tem vários, Uruguai, Bolívia, pela revista que ela foi publicada, que eu já falei, o idioma, o ano em que foi publicado, a área em que foi publicado, vários itens. O último que eu quero mostrar para vocês é a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações. As teses e dissertações, gente, elas são produzidas nos programas de pós-graduação. A tese diz respeito ao trabalho final do doutorado. E a dissertação é o trabalho final de um mestrado, entendeu? Aí você vê, por exemplo, aqui, ele já te dá os dados, que aqui são catalogadas 126 instituições diferentes, mais de 500 mil dissertações, mais de 184 mil teses e o total de documentos aqui. Aí você digita, por exemplo, agroecologia. Vamos ver o que ela vai filtrar para a gente. Aparece vários, tá vendo? Por exemplo, esse primeiro aqui, pegadas agroecológicas, histórias e práticas de agroecologia. Você vê que é uma dissertação, um resuminho dela, que ela é aberta, fechada. Às vezes, se o trabalho da pessoa tem alguma descoberta importante, a pessoa quer publicar numa revista antes, ou num livro, antes de fazer com que esse conteúdo fique aberto, aí a pessoa coloca como fechado, não é de livre acesso, tá? Isso aqui foi no ano de 2016, a mulher deu aula para mim, diga-se de passagem, a orientadora, Luciana. A instituição, que foi defesa, que foi na UFV, a área de conhecimento, o link para download. Aqui você tem um resumo em inglês, você consegue ter acesso a várias teses e dissertações, tá? Esse é o Banco Brasileiro de Teses e Dissertações. É a mesma coisa que você vê, ó. Por exemplo, na UFV foram produzidos 123 trabalhos com o tema agroecologia. Na UFRJ, 301. O FRRJ, que é Rural do Rio, 301. FSCar, 241. Você consegue ver também quais as instituições que trabalham mais com o tema, tá? Vocês têm alguma dúvida, gente? Alguma pergunta sobre os bancos de dados? Alguma colocação? Já haviam mexido em todos? Conheciam todos? Todo mundo tão caladinho, gente. Nem no chat vocês estão se manifestando hoje. É o frio que está fazendo vocês ficarem tão quietinhos assim. Então, gente, eu tenho terminado aqui e vou chegar agora à discussão com vocês. Nesse, a gente está terminando. Está terminando, não. No final do mês, agora a gente termina o primeiro trimestre da nossa disciplina. Então, no PAPR, eu tinha colocado que eu iria dar esse conteúdo agora e daria mais um conteúdo de tipos e estrutura de trabalhos acadêmicos. Eu andei pensando aqui e quero ver com vocês. Vocês estão enrolados nas outras disciplinas ou está tranquilo? Vocês estão com muita demanda de coisa nas outras matérias? Mais ou menos, apertou um pouco. Então, o que eu estava querendo propor para vocês? Se vocês concordarem, tá? Essas aqui são as 7 atividades da disciplina de métodos e técnicas referente ao primeiro trimestre. A primeira atividade foi aquele fórum que vocês explicaram, contaram um pouquinho de vocês, que valeu meio ponto. A segunda atividade foi aquele questionário que a gente fez sobre os tipos de conhecimento, conhecimento filosófico, senso comum, conhecimento religioso, valeu 1 ponto. A terceira atividade, questionário sobre conhecimento científico, que valeu 1,5 ponto. A quarta foi aquela atividade de método científico, que tinha aquela questão do corpo, do metal, valeu 1,5 ponto. Aí que começa a mudança que eu quero propor para vocês.
Aquela atividade de difusão do conhecimento científico, foi aquela que vocês pesquisaram, divulgadores, colocaram print ou link de matéria de divulgação científica, procuraram lá. Eu vi que ela foi uma atividade que deu um pouquinho de trabalho para vocês. Ela estava valendo 1 ponto. Eu estava querendo fazer com que ela valesse 2 pontos agora, tá? A atividade, tem 2 atividades abertas hoje no SIGA. A atividade de plágio e a atividade de mecanismos de busca, que é a atividade dessa semana agora. A atividade de plágio estava valendo 1,5 ponto. Eu queria transformá-la em 2 pontos. E a de mecanismos de busca, que é dessa semana, é 1,5 ponto. Porque no meu planejamento inicial, eu daria mais um conteúdo novo e daria mais uma atividade valendo 1,5 ponto. O que é a minha ideia que eu quero propor para vocês? Tirar essa última atividade e jogar 1 ponto dela para essa atividade aqui, que vocês já fizeram, de difusão do conhecimento científico, e meio ponto dela jogar para o plágio. A gente fecharia o trimestre com essas 7 atividades. O que vocês acham da ideia? Concordam? Discordam? Se manifestem no chat. Mostrar a tua ideia, concorda? Então tá. Aí, já que a maioria está concordando, como que... Fechei a minha apresentação. A gente se organizaria agora nesse final. A gente tem atividade de plágio. Essa atividade estava prevista para ir até o dia 8. Eu estendi o prazo dela até o dia 12, que é segunda-feira que vem. A atividade de mecanismos de busca, que é a atividade que eu estou abrindo ela hoje, ela iria até o dia 21 de julho, tá? E a atividade de difusão do conhecimento científico, ela já está corrigida no SIGA, mas eu percebi que muita gente não entregou essa atividade. Não sei o que houve nessa semana, se ela demandou muito de vocês, se embolou meio de campo. Eu estou querendo reabri-la do dia 7 ao dia 16/7. O que aconteceria? Vocês teriam até a meia-noite do dia 21 para encerrar as atividades da disciplina de métodos e técnicas. No dia 23, eu pego, corrijo todas essas atividades. No dia 22, eu pego, corrijo. E até o dia 23, na sexta-feira, as notas da disciplina estão todas fechadas. Aí, quem perdeu média, vai ter que fazer a prova da atividade de recuperação, já fica sabendo no dia 23, se organiza. Porque daí eu abriria recuperação do dia 26 ao dia 27. Deixaria até as 2 horas do dia 27, porque eu já corrijo e lanço, porque eu tenho um prazo para poder entregar no diário. Dessa forma, no dia 20/7, estava marcada uma aula com conteúdo novo para ser trabalhado na semana do dia 13/7 ao dia 20/7. Eu não trabalharia esse conteúdo novo. Usaria esse tempo agora de julho para a gente poder encerrar essas 3 atividades. E no dia 20/7 eu faria uma aula de revisão, ficaria para tirar dúvida, se alguém tinha alguma dúvida, alguma questão a respeito. O que vocês acham da ideia? Pode ser sim? Aí a gente ficaria com uma atividade vencendo no dia 12, outra vencendo no dia 16 e outra vencendo no dia 21. Então, quem já fez todas as atividades da disciplina, se está devendo de mecanismos de busca, fica mais tranquilo para essa pessoa, pode se dedicar às outras disciplinas, consegue organizar melhor o tempo. Agora, quem está devendo mais atividade, mais coisas, consegue ter um tempinho maior para poder conseguir correr atrás do prejuízo e dar uma mexida para organizar. Então, se a maioria concordou, belezinha. Vamos nos organizar assim. Eu posto lá nas notícias do SIGA esse quadrinho, esse slide com a divisão das notas, para vocês terem uma noção, tá? A gente vai falar uma coisa, esqueci. Dessas atividades, gente, que eu já... Vou colocar aqui de novo.
e eu já ministrei, até essa atividade A5 aqui, todas as notas já estão lançadas no Siga. Então, por favor, vai lá, confere, vê se suas notas estão todas lançadas. Porque pode ser que essa atividade A5, quem fez em dupla, passou batido e eu às vezes não lancei a nota. Então, confere lá. Se você tiver sem nota nenhuma no A5 e você tiver feito a atividade, me chama no privado para a gente ver o que aconteceu, se eu pulei seu nome, o que foi que houve, tá? Eu acho que é isso que eu tinha para falar com vocês hoje, tá? Vocês têm alguma coisa, pergunta, dúvida, colocação? Acharam que ficou melhor assim, essa organização? Ah, que bom, então. Se ficou melhor para vocês, tá bom. O Wallace tá aí? O Wallace está aí na vídeo da aula. O Wallace, não sei se ele está. Opa, o Wallace, essa atividade da divulgação científica, na hora que eu reabrir, eu preciso que você poste ela novamente, porque o arquivo que você postou não abriu, ele veio corrompido, aconteceu alguma coisa. Então, na hora que eu reabrir, você posta ela de novo, eu vou apagar a que está lá no Siga, e você posta ela de novo, por favor, porque eu não consegui ter, não veio corrompido o arquivo, tá joia? Aí vocês observem também, gente, até agora só aconteceu com o Wallace, que se manifestou aí. Mas se vocês entregaram uma atividade, estão sem nota, é porque provavelmente deu algum problema no arquivo, tá? Aí vocês entram em contato para a gente combinar para vocês repostarem as atividades, porque às vezes acontece do arquivo incorrompido, no computador não abrir e coisas do tipo, tá? Então, gente, combinado, era isso que eu queria falar com vocês. Obrigado pela paciência, pela audiência. Aguardo vocês agora que tiver de recuperação no dia 20, tá? Fora isso, se você não tiver em recuperação, a gente se reencontra em agosto. Ó, vocês vão ter uma folga boa de mim. Olha, vai dar até para descansar a cabeça. Então, é isso, gente. Combinados assim, então. Daqui a pouco eu boto a gravação lá